Qualquer coisa me mande mensagem no chat. Qualquer dúvida. Porque agora eu tô sem fone. A conversa eu abri a conversa aqui do lado, então qualquer dúvida é só mandar no chat para mim agora, tá? Então, só relembrando, a gente falou, então, algumas semanas atrás, sobre insuficiência respiratória. A gente começou, então, o módulo, a unidade 4, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Isso, a unidade 4 de ventilação mecânica e correlações com algumas patologias, né? Então, a gente começou falando de insuficiência respiratória, os tipos de insuficiência respiratória. Primeiro, a divisão, só dando uma revisão sobre insuficiência respiratória aguda e crônica. A gente falou que as insuficiências respiratórias agudas são aquelas em que os pacientes entram em insuficiência respiratória, né, num quadro de desconforto respiratório agudo. Mesmo no desconforto respiratório, é quando ele acontece de forma imediata, e ele pode ser crônico quando o paciente já apresenta uma patologia pulmonar crônica já a longo prazo, a longa data, e por algum componente, alguma coisa vai agudizar a doença dele e descompensar aquela patologia dele de base e tornar aguda. Então, ele tem uma patologia crônica e ele entra em insuficiência respiratória e agudiza. Então, a gente chama de insuficiência respiratória crônica agudizada. Ela pode ser causada por componentes pulmonares e extrapulmonares, que a gente falou, e pode ser classificada, então, do tipo 1, tipo 2 e tipo 3. A tipo 1 é quando a gente tem componentes hipoxêmicos, então, quando o problema é de oxigenação, quando tem queda de O2, quando a gente tem algum problema de troca gasosa referente a oxigênio. O tipo 2 é relacionado à ventilação, então, quando o paciente tem algum problema para expansão ou frequência respiratória, em que ele tem dificuldade de eliminação de gás carbônico, então acaba subindo o gás carbônico do organismo e ele entra em insuficiência respiratória por descompensação do pH, por causa dessa dificuldade de eliminação do gás carbônico. E a do tipo 3 é a mista, que associa os dois tipos, tanto a hipoxêmica quanto a hipercápnica. Aí a gente deu alguns exemplos que podem ser pulmonares, extrapulmonares, e exemplos do tipo 1 e do tipo 2. Exemplos de como diagnosticar, né? Como ver que o paciente está com insuficiência respiratória. Sinais clínicos, né, que a gente identifica uma alteração no paciente com insuficiência respiratória, e a gente começou a entrar, então, em ventilação mecânica. Quando a gente entrou em ventilação mecânica, a gente começou a falar, então, de ventilação mecânica não invasiva. Começou a falar dos objetivos da ventilação mecânica. E quando a gente falou de ventilação mecânica não invasiva, a gente principalmente citou quais são os tipos de respiradores, que a gente tem dois tipos. Os portáteis, que são aqueles utilizados mais em casa, os pacientes que utilizam respiradores mais só para dormir, por pouco tempo,
até no máximo 16 horas por dia, e os microprocessados, que são os ventiladores para pacientes que precisam usar ventilação mecânica de uso contínuo, que dependem mais de ventilação mecânica, principalmente os pacientes dependentes até 24 horas. Então, esses pacientes que são mais dependentes de ventilação mecânica precisam de alguns respiradores mais específicos que toleram o uso até 24 horas contínuas de uso e que tem bateria para que, caso aconteça algum problema em casa de queda de energia, o paciente não corra o risco de perder o suporte ventilatório. A gente deu alguns exemplos de pacientes que são indicados, né, o uso da ventilação não invasiva e as contraindicações, tanto absolutas e relativas. As absolutas, nesse caso, o paciente ele precisa imediatamente ir para a ventilação invasiva. No caso, são os casos de intubação direta, casos de parada cardiorrespiratória, ou o paciente que tem escala de coma de Glasgow abaixo de 8, né? De 7 para baixo. Esses casos, o paciente já é intubado imediatamente, porque para realizar a ventilação mecânica não invasiva, o paciente precisa estar com um sensório acordado para poder realizar a ventilação não invasiva, porque ele precisa dar um feedback para a gente, se caso acontecer dele passar mal, sentir náusea, tá lá querendo vomitar, ele precisa chamar algum profissional da saúde que esteja ali por perto e relatar isso, ou ser capaz dele mesmo tirar a máscara da ventilação não invasiva para que ele não vomite dentro da máscara e broncoaspire aquele conteúdo gástrico, porque se isso acontecer, ele pode adquirir uma pneumonia aspirativa ou até ter uma parada cardiorrespiratória por broncoaspiração ali, se ele broncoaspirar uma grande quantidade de conteúdo gástrico. Então, o paciente tem que estar acordado para poder fazer ventilação não invasiva. Salvo uma exceção que eu citei também na outra aula, que em caso de rebaixamento do nível de consciência, em caso de paciente com o gás carbônico alto, que é na insuficiência respiratória tipo 2. Porque quando o paciente está em insuficiência respiratória em tipo 2, o CO2 sobe, acaba que o nível de consciência pode cair um pouco. Então, quando o paciente chega no pronto atendimento com o nível de consciência rebaixado, mas ele já é um paciente que a família vai relatar que tem uma pneumopatia, que corre o risco dele ter descompensado essa pneumopatia, e o médico pede uma gasometria arterial e vê que o nível de CO2 dele está muito alto e o pH dele está ácido, então já traça o diagnóstico de insuficiência respiratória do tipo 2. Então, é uma situação específica em que o Glasgow dele está baixo, mas que é indicado fazer a ventilação não invasiva, porque nesse caso, fazer a ventilação não invasiva vai ajudar a lavar o CO2 e ele vai começar a despertar. Ele vai acordar e vai melhorar o sensório dele. Só que mesmo assim, é um caso complexo de se fazer a ventilação não invasiva. A gente tem que estar sempre por perto, sempre tem que ter um profissional da saúde do lado para poder observar o paciente, porque ele vai estar fazendo um procedimento com o nível de consciência baixo, então tem que estar sempre alguém lá do lado para poder observar e não deixar que nada aconteça com esse paciente enquanto ele não acorde, né?
E a gente viu que tem algumas contraindicações relativas também. Algumas coisas eu vou pular rapidinho, tá, gente? Estou só revisando. A gente viu quando parar com a ventilação não invasiva é principalmente quando a gente perceber que ela não está resolvendo. Não adianta ficar protelando o uso da ventilação não invasiva e perceber que não está resolvendo. Quanto mais a gente protela a intubação, é mais risco para o paciente. Então, o tempo que a gente tem na literatura de que o paciente tem que melhorar ou tem que demonstrar um mínimo de melhora nos sintomas, nos sinais e sintomas que ele estava apresentando de insuficiência respiratória, tem que ser de 2 horas. Então, dentro dessas 2 horas, a gente tem que ter visto melhora de frequência respiratória que estava alta, esforço respiratório que ele estava apresentando, o nível de consciência que estava baixo, se era caso de CO2 alto, a PaO2 da gasometria ou a saturação periférica, se estava alterada, tem que começar a melhorar. Então, em até 2 horas, a gente já tem que ter visto, não precisa melhorar completamente, mas a gente já tem que ter visto início de melhora dos sinais e sintomas desses sinais de insuficiência respiratória. Se a gente perceber melhora, aí a gente mantém o paciente na ventilação não invasiva. Se não tiver melhora nenhuma, é indicação de intubação imediata. Porque quanto mais a gente protela, maior risco de óbito para o paciente. Mostrei que tem algumas interfaces, né, diferentes. A gente tem máscaras nasais, a gente pega somente nariz. Tem algumas vantagens e desvantagens ter interfaces de cada tipo. As interfaces nasais, a gente viu que tem vantagem de conversar, o paciente pode se alimentar, pode tomar água, né? Mas tem algumas desvantagens. As desvantagens é que se o paciente ele é um respirador oral quando dorme, é completamente contraindicado esse tipo de máscara, porque ele vai abrir a boca quando dorme e a pressão que o respirador está mandando vai sair toda pela boca. Se é um paciente que tem indicação de pressões altas na ventilação, não é um tipo de interface também indicada, porque quando a gente programa altas pressões numa interface muito pequena, imagina muita pressão entrando nas suas narinas. É muita pressão para um espaço muito pequeno, então é muito incômodo. Então a gente indica interfaces nasais para pacientes que são indicados pressões mais baixas e pacientes que têm indicação de ventilação não invasiva, como por exemplo a apneia do sono mais leve, que não são respiradores orais, que vão se comportar bem ventilando só com a interface nasal, que não abrem a boca quando dorme, tá? Tem outras estratégias também nesses pacientes que abrem a boca para dormir. Existe eles chamam de mentoeiras, né? Que seguram o queixo, prendem aqui, de pano mesmo, que vai até a cabeça, para poder manter a boca fechada. Porque eles acham que
a interface nasal é mais confortável, então eles preferem usar esses panos que seguram o queixo, a boca fechada, e a máscara nasal do que usar uma máscara que pega boca e nariz. Então, tem essa alternativa também. Aí, das máscaras nasais, tem aquelas que é em formato de triângulo, né? Que pega em cima do nariz aqui e abaixo. E ainda tem a pronguinha nasal, que é uma que pega bem abaixo do nariz aqui somente, ó. Essas, então, a pressão tem que ser bem baixinha mesmo. Tem que ser aqueles pacientes que precisam de pressões bem baixas. E a gente começou a entrar, então, em parâmetros de ventilação. A gente começou a falar. Bom dia para quem entrou depois, que eu vi que entrou uma galera aí depois. A gente começou, estou só falando, dando uma revisão do que a gente falou na última aula, tá, gente? Porque já tem umas 2 ou 3 semanas aí que a gente começou a entrar em ventilação mecânica, insuficiência respiratória, tá? A gente começou a falar um pouquinho de ventilação mecânica. Então, eu expliquei um pouquinho a diferença da ventilação espontânea, de uma ventilação por uso de BIPAP. Na ventilação espontânea, na inspiração, a gente tem uma negativação da pressão alveolar na inspiração, que é essa primeira... Deixa eu ver se vocês veem meu mouse. Não vê, não. Mas essa primeira curvinha aí preta, sem ser pontilhada, que negativa e depois fica positiva, é a pressão alveolar na ins, quando ela é negativa, e na ex, quando ela é positiva. Quando a gente usa o CPAP, que é uma pressão positiva contínua na via aérea, e é uma pressão somente, a pressão fica positiva o tempo inteiro. Então, ela não fica abaixo da linha. O tempo inteiro positiva. A pressão alveolar sempre negativa. Então, a gente tem um espaço maior, uma diferença maior entre a pressão alveolar e a pressão pleural. Isso permite uma abertura da via aérea, isso permite com que fique sempre aberto alvéolo, via aérea, e principalmente pacientes que têm apneia obstrutiva do sono, é muito indicado. É o principal aparelho e modo ventilatório indicado em pacientes com apneia obstrutiva do sono, porque é um modo que já é suficiente para manter a via aérea aberta. Então, só o CPAP, que é uma única pressão, já é suficiente para abrir a via aérea, manter ela aberta. Então, para pacientes com apneia do sono, isso não está nos slides, viu, gente? Se eu não me engano. É a principal indicação, o uso do aparelho de CPAP noturno. E por que é tão importante o paciente que tem apneia do sono usar CPAP? O paciente que tem apneia do sono, que tem essas obstruções durante o sono, que faz essas apneias noturnas, que faz essas pausas longas durante o sono e acabam desaturando com muita frequência, tem uma série de repercussões aí no organismo que podem vir de repercussões consideradas
simples repercussões até a longo prazo graves repercussões. Então, no dia a dia, pacientes que têm apneia do sono são pacientes que não conseguem adormecer e entrar no sono REM, que é o adormecer completamente, né? E descansar no outro dia, ter um dia, uma qualidade do dia boa. Então, acaba que a qualidade de vida dos pacientes com apneia do sono é comprometida. Isso gera estresse, gera uma vida social ruim. E isso, eu estou falando de comprometimentos, vamos dizer assim, considerado mais simples, né? Mas a apneia do sono a longo prazo, isso gera complicações cardíacas muito graves, porque as dessaturações frequentes, isso pode levar a complicações cardíacas graves, e isso leva a uma sobrecarga cardíaca muito grave. Então, toda pausa respiratória longa durante a noite, toda queda de saturação durante a noite que esse paciente tem, isso aí causa uma sobrecarga no coração enorme e a longo prazo o próprio sistema cardiovascular tende a fazer uma compensação com aumento da pressão arterial, com aumento das câmaras cardíacas, né, com uma hipertrofia concêntrica. E acaba que isso aí causa uma insuficiência cardíaca e uma complicação cardíaca nos pacientes. Então, é muito importante que o paciente trate a insuficiência, essa apneia do sono de forma adequada. Por isso, a importância de utilizar o CPAP. Tudo bem, Aline? Vai lá. A aula vai ficar salva, tá? Depois eu mando para vocês. Hoje em dia é muita gente que utiliza o CPAP, gente. É muita gente. Eu não sei se vocês têm alguém da família que utiliza. Eu acredito que tenha pelo menos alguém, uma pessoa aqui que tem alguém que utilize o CPAP ou o BIPAP. Mas é muita gente. E a adaptação do CPAP inicialmente é muito difícil, principalmente para homens. Homem é mais difícil, hein? Homem é complicadíssimo para poder adaptar a esse tipo de situações, né? De mudanças de hábito. Mas os aparelhos hoje em dia, eles são muito silenciosos, as interfaces são muito confortáveis, mas mesmo assim, as pessoas têm uma dificuldade muito grande de adaptação. São pessoas geralmente mais velhas, que têm uma rotina, têm um hábito e têm dificuldade com mudanças, né, de hábito. Então, eles têm uma grande dificuldade de adaptação do CPAP e do BIPAP. Aí eu vou falar um pouquinho quando é que a gente indica o BIPAP também, tá? O CPAP, basicamente, é nesses casos. É em caso de apneia do sono, tá? Quando que a gente vai indicar, então, o BIPAP? Que já é aquela questão de 2 níveis de pressão que eu falei na outra aula. Que o CPAP é uma pressão o tempo inteiro sendo mandada. Quando o paciente está inspirando, tem a mesma pressão, e na expiração, a mesma pressão está sendo mandada, mantendo o alvéolo aberto. É uma pressão.
sempre uma pressão positiva. No BIPAP ou bilível, mesma coisa, tá? São duas pressões positivas também, as duas. Só que são dois níveis de pressão. Um mais alto e outro mais baixo. O mais alto, ele vai entrar na inspiração. Então, ele vai entrar para ajudar o volume pulmonar, o volume de ar entrar na inspiração. Então, é o IPAP, é a pressão inspiratória. Quando o paciente for puxar o ar, o BIPAP vai mandar uma pressão mais alta e o paciente vai inspirar. E na expiração, ele vai diminuir o nível de pressão, mas vai manter aquela pressão um pouquinho mais baixa, que é o EPAP, é o valor da PIP. Então, por isso, são dois níveis de pressão. Por que eu tenho dois níveis e esse nível mais alto que vai ajudar o ar a entrar? Porque eu preciso lavar, ventilar melhor meu paciente. Isso aí é para os pacientes que não conseguem ter uma ventilação adequada. Percebeu que isso aí é para quando o meu paciente tem dificuldade de ventilação? Se eu preciso mandar uma pressão maior na inspiração para o meu paciente puxar o ar, de puxar mais ar na inspiração, é porque ele está tendo alguma dificuldade de ventilação. Então, sempre esses dois modos aí, geralmente, quando o meu paciente vai dormir, só que um tem uma indicação e o outro tem outra. Aí, vamos lá. Vamos pensar no meu paciente com DPOC. Meu paciente com DPOC, que tem um CO2 mais alto já, normalmente, porque ele é um paciente DPOC grave, que já tem uma alteração de parênquima pulmonar, os alvéolos dele já são todos lesionados, a parede do alvéolo comprometida, comprometimento elástico. E ele tem uma alteração de ventilação por causa da estrutura do parênquima. Então, ele tem uma dificuldade na ventilação, de expiração, por causa da própria patologia dele. Chega em um determinado momento da patologia dele, em que o CO2 dele sobe além do que deveria e começa a descompensar o pH dele. E ele entra em insuficiência respiratória e vai para o hospital. Porque geralmente esses pacientes pneumopatas, eles têm o CO2 mais alto mesmo, mas o bicarbonato compensa, ficando mais alcalótico, né? Compensa, fica tudo compensadinho ali na gasometria. O pH fica normal. Mas ele começou a descompensar. Aí ele foi para o hospital. E mesmo ficando no hospital, ficando na UTI, fazendo ventilação não invasiva lá com a gente, com a fisioterapia, faz a VNI, melhora o pH. Parou de fazer a VNI, começa a ficar ruim tudo de novo e começa a descompensar tudo de novo. Não melhora. Aí o que o médico resolve fazer? Vamos pedir um BIPAP para ele dormir, porque se ele está fazendo a ventilação não invasiva aqui na UTI, está melhorando, mas quando para de fazer piora, então já chegou o momento desse paciente utilizar uma ventilação não invasiva para dormir. Então, é uma das indicações do BIPAP. O paciente pneumopata que começa a reter CO2 e não consegue sozinho lavar esse CO2, ventilar de forma adequada, a ponto
de compensar o pH. Então, o médico solicita o BIPAP, a gente da fisioterapia também faz um relatório, porque quem pede qual interface, qual máscara vai ser solicitada para o paciente é a gente. Qual o tamanho? É a gente. Qual aparelho que vai pedir também? É a gente. Geralmente os médicos não pedem nada disso, eles só colocam lá no pedido do plano de saúde. Solicito BIPAP. E quem especifica qual é o aparelho, qual que é a máscara, isso tudo é a gente. Quando chega, a gente que vai programar as pressões, a gente que vai começar a adaptação, a gente que faz isso tudo. Então, esse é um tipo de indicação de BIPAP. E quando vai começar a realizar a adaptação desses pacientes para o uso, é uma adaptação lenta, na maioria dos pacientes, e tem alguns pacientes que adaptam mais facilmente. Tem alguns pacientes que sabem que isso vai melhorar a vida completamente, que depende disso para eles terem alta para casa, e que rapidinho já se adapta, já dorme na primeira noite, a noite inteira e já vai de alta rapidinho. Tem outros mais resistentes que é muito lenta a adaptação. Então, a gente começa com adaptações durante o dia, com o paciente acordado, faz um período de 1 hora de manhã, 1 hora de tarde, aí começa a adaptar à noite. À noite o paciente às vezes consegue fazer 1 hora, na outra noite aí já faz 2 horas. Tem alguns pacientes que têm uma certa dificuldade e demora mais a adaptar. E outros mais rápido. Mas depois, quando eles se adaptam e percebem o quão bem isso faz para eles e como melhora a qualidade do sono e a qualidade de vida deles depois que eles passam a perceber como eles passam a dormir melhor utilizando o BIPAP, eles não conseguem mais largar o BIPAP. Tem paciente que fala que larga a esposa, mas não larga o BIPAP. Tem uns vozinhos que falam assim pra gente: eu largo minha esposa, mas eu não largo meu BIPAP. Deixa eu só buscar meu carregador aqui, gente, senão meu celular que tá com o microfone ligado aqui, ele vai desligar. Só um minutinho. Nossa maior dificuldade é quando a gente tem que fazer essa adaptação em pacientes que têm algum problema psicológico, sabe? Algum paciente talvez PC ou algum paciente com Alzheimer. Aí é complicado. Complicadíssimo. Porque a gente também indica pacientes BIPAP em pacientes com hipoventilação por obesidade, por exemplo. Tem pacientes que hipoventilam à noite por serem muito obesos. E tem muitos pacientes que são, por exemplo, que são muito obesos e precisam usar o BIPAP. Lá vem ela de novo, ó. Aí
a gente tem muita dificuldade em adaptação em alguns pacientes, assim, que tem algum problema com psicológico ou idoso com Alzheimer, é mais difícil. A gente mostrou que tem vários modelos diferentes. Esses da direita aí são os portáteis, que não tem bateria. Então, esses pacientes que usam o BiPAP ou CPAP só algumas horas durante a noite, para apneia do sono, ou para retenção de CO2, para hipoventilação por obesidade, igual eu falei agora. Às vezes, paciente que tem uma escoliose muito importante, também hipoventilar à noite, às vezes o CO2 sobe por causa disso, acaba utilizando BiPAP também. São respiradores que não têm bateria e que talvez uma noite ou não utilizar porque acabou a energia em casa, acabou a eletricidade em casa, não repercute o paciente não utilizar. Mas tem pacientes que não podem ficar de forma alguma sem a ventilação. Aí precisam ser esses outros respiradores, como é esse respirador aí da esquerda. Esse aí já é um respirador de uso contínuo, microprocessado. Qual o exemplo de paciente que precisa de ventilação 24 horas? Paciente com doença neuromuscular, por exemplo, esclerose lateral amiotrófica. Já num grau avançado, né? Porque no início da esclerose lateral amiotrófica, eles não precisam usar o tempo todo a ventilação mecânica. No início, quando eles começam a sentir os sintomas de insuficiência respiratória, os sinais de hipoventilação são sinais pequenos. Uma tosse um pouco mais fraca. Aí eles passam a utilizar o BiPAP só para dormir mesmo. Aí depois que a doença evolui, que vai evoluir, porque é uma doença progressiva e a gente já sabe como que ela evolui, aí o médico deles, o neurologista ou o pneumologista, geralmente esses pacientes neuromusculares, eles são acompanhados pelos dois, neurologista e pneumologista, aí eles passam a indicar esse outro tipo de respirador, que já são respiradores de uso contínuo 24 horas. Aqui um exemplo, né, que eu mostrei também de respirador contínuo. Eu falei das vantagens e desvantagens da interface. Outra desvantagem de interfaces pequenas também é que, como a gente precisa colocar muita pressão para poder não vazar na lateral, quanto menor a interface, menor o ponto de pressão. Então, quanto menor, maior o risco de lesão na pele. Quanto maior a interface, como é no caso dessas total face, o paciente relata maior conforto, porque o ponto de pressão ele é distribuído numa área maior do rosto. Então, a gente faz lá no hospital, onde eu trabalho, né, lá no Mater, as ventilações não invasivas que a gente faz na UTI, por a gente fazer em casos de insuficiência respiratória, a gente utiliza nos pacientes esse tipo de interface, porque o paciente usa tempos mais prolongados de ventilação para evitar lesão na pele. Então, a gente utiliza essa interface.
são interfaces mais caras. Quando eu entrei lá, não, a gente não tinha esse tipo de interface de forma alguma, mas a gente conseguiu, assim, mostrar para os diretores do hospital que, assim, valeria muito mais a pena a gente ter esse tipo de interface do os riscos que a gente estava correndo com os outros tipos de interface, tanto financeiro, com perda das outras que eram de qualidade ruim, como de lesão do paciente, de face com as interfaces menores. Então, com custo-benefício, no final das contas, vale muito mais a pena ter uma interface dessa do que as outras. Aí a gente conseguiu passar a ter dessas interfaces Total Face, que adapta super bem. Só que tem a desvantagem de ter um maior espaço morto, que não é uma desvantagem que a gente preocupa tanto, porque como o paciente está numa ventilação mecânica, tem ali um espaço morto, mas está sendo lavado o CO2 o tempo inteiro, o paciente está na ventilação mecânica, então a gente não percebe retenção de CO2 em momento nenhum por causa do uso de máscara, porque ele está conectado no ventilador mecânico, ele está recebendo uma pressão, lavando o CO2 com o uso da pressão positiva, então o espaço morto ali da interface é mínimo comparado com a pressão que ele está recebendo do respirador, que está ajudando a lavar CO2. Então, o espaço morto da máscara é mínimo comparado ao do respirador para lavar o CO2. A gente só precisa ficar de olho em questão de broncoaspiração, né? E essas aqui a gente não tem no nosso hospital, raros os hospitais que tem, infelizmente, porque a gente está sentindo muita falta dessa aqui hoje em dia, neste momento agora de uma infecção viral tão grave, igual a gente está tendo agora com o Covid. Porque esse tipo de interface que tem uma menor contaminação para o ambiente de vírus e bactérias, como é a Helmut, seria a melhor indicação, mas a gente não tem. Eu acho que aqui em BH não tem ela. Não sei se em São Paulo tem. Deve ter, provavelmente. Mas agora, hoje em dia, está sendo muito usada. Ventilação não invasiva nos pacientes com Covid. Eu sei que vocês fizeram uma pesquisa, né? Vamos entrar um pouquinho na situação atual que a gente tem vivido. Vamos lá. Vocês fizeram uma pesquisa, mas a pesquisa de vocês foi sobre ECMO, né? Foi isso? ECMO no paciente Covid. A VNI, eu não sei se algum de vocês chegaram a ler sobre como tem sido o tratamento dos pacientes de Covid dentro do hospital, dentro de uma UTI. A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. Mas até há um mês atrás, mais ou menos, era uma situação completamente contraindicada a ventilação mecânica no paciente com Covid. Contraindicada no sentido, sim, é melhor evitar completamente, porque a
ventilação mecânica não invasiva, assim como micronebulização, aquela máscara com vaporzinho mesmo que a gente faz em casa com soro, libera aerossóis, partículas de vapor d'água que pode estar lotada de vírus e ir para o ambiente, assim como a VNI, a ventilação não invasiva. Então, todo paciente com suspeita de COVID que chegava no hospital não tinha chance nenhuma de não ser entubado. Todo paciente que chegava no hospital com quadro de insuficiência respiratória era intubado de cara. Então, a gente estava numa situação muito complicada. Por isso que foi esse alarme todo desde o princípio para que existisse o isolamento, porque imagina todo mundo que chega no hospital com insuficiência respiratória, independente da causa, ser suspeita de COVID. Chegou um vozinho com insuficiência cardíaca descompensada, que os sintomas de espineia, a ausculta fica alterada, vai ser suspeita de COVID. Chegou alguém, um outro vozinho lá, com pneumonia aspirativa, porque tem um problema de disfagia, comeu alguma coisa, broncoaspirou, entrou em insuficiência respiratória, chegou no pronto atendimento do hospital com insuficiência respiratória, é suspeita de COVID, ia ser entubado. Tava assim. Todo paciente com insuficiência respiratória que chega no hospital é COVID, até que prove o contrário. Então, a instante, a gente intuba todo mundo, porque o risco de se fazer VNI, contaminar a equipe toda, que contaminar todo mundo, é muito, muito grande. Então, primeiro momento era isso. Agora, percebendo que a maioria dos casos que chegam não é, as coisas começaram a mudar, sabe? Então a gente começou, que eu digo assim, a equipe médica toda e a equipe de, porque é formado uma reunião, um comitê de crise, vamos dizer, é chamado, né? Lá no Madre é chamado de comitê de crise, que se reúne toda semana, umas 2 vezes por semana, para poder tomar decisões referentes a esse assunto. Todo hospital tem isso. Eles optaram, perceberam, tem alguns pacientes que muito idosos, que a intubação pode levar a situações piores. Tem pacientes que, se forem intubados, o risco de piorar a situação ou não conseguirem ser intubados depois, porque o tempo de ventilação mecânica leva a uma fraqueza prolongada, tanto de musculatura periférica quanto de musculatura respiratória. Depois, para conseguir desmamar esses pacientes da ventilação mecânica e conseguir estubar é muito difícil. Então, às vezes nem consegue estubar, o risco é muito maior. Então, optou-se por esses pacientes que têm uma história clínica de insuficiência cardíaca ou pneumopata, a gente tentar fazer uma VNI primeiro com ele, desde que a gente esteja totalmente paramentados e protegidos. Mas mesmo assim, corremos o risco de se contaminar. Então, vamos tentar fazer VNI agora nesses pacientes que podem ser que não seja COVID, mas ainda assim correndo o risco de ser. Porque não é porque o paciente é um cardiopata ou um pneumopata que ele não vai adquirir COVID, né?
Então, hoje em dia, o cenário é esse. Hoje em dia, a gente optou por fazer, mas correndo risco ainda da contaminação da equipe, mas pensando nesses pacientes pneumopatas e cardiopatas que, se forem entubados, têm um risco muito maior e muito pior para eles. E ainda corremos o risco ainda de chegar num cenário de tentar fazer ventilação não invasiva até nos pacientes que são suspeitos de Covid. A gente está até chegando nesse ponto, está quase chegando nesse ponto. Agora eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Em março, no meio de março, a gente estava no iniciozinho desse boom de Covid. E eu estava dentro da UTI que estava admitindo os pacientes com Covid. A gente estava montando o protocolo de tudo, de intubação, montando todo o esquema, ainda estava se preparando como que ia fazer tudo, ainda estava tudo muito alarmado, né? Mas eu já tinha assumido a UTI de pacientes Covid ali no Madre Teresa. Aí a gente tem um coordenador muito bom, muito competente. E a gente, uma médica do pronto atendimento admitiu uma paciente com insuficiência respiratória nesse quadro que eu estou contando para você. É uma paciente cardiopata e que estava com a saturação baixa e com suspeita de Covid, mas ela não tinha nenhum outro sintoma. Ela não tinha tido febre, ela não tinha tido contato nenhum com ninguém que tinha vindo do exterior, ela não tinha nenhum outro sintoma. Aí ela pediu vaga na UTI Covid, que é a UTI que eu estava. Aí a gente se preparou, se paramentou todo para poder receber a paciente e a gente recebeu ela lá. E ela com a oxigenação muito baixa, precisando de fluxos de O2, de oxigênio muito alto. Tá? Quando essa paciente chegou lá em cima, o nosso coordenador ficou muito bravo, porque essa paciente não tinha que estar lá, porque ela era uma cardiopata que há um mês atrás tinha internado por insuficiência cardíaca descompensada e com certeza essa paciente não tinha Covid. Ela estava lá de novo com insuficiência cardíaca descompensada. Aí a gente estava colocando ela no meio de com pacientes com suspeita de Covid. Então ela tinha risco de se contaminar com outros pacientes que provavelmente teriam Covid. Beleza. Aí essa paciente, aí ele ligou para responsável pela central de leitos, pedindo para trocar a paciente de UTI, e porque essa paciente tinha que mudar de UTI imediatamente, porque senão ela não tinha Covid, que se ela ficasse lá, ela ia ter Covid. Ligou muito bravo. E a gente confia muito nesse coordenador, ele realmente é muito competente, e eu falo para todo mundo, se um dia eu precisar de uma internação de um médico, ele é meu médico 100% e continua sendo. Ele é sensacional. Mas como todo médico pode errar, ele também pode, né, gente? Todo mundo é humano. Ele pediu a vaga dessa paciente. Aí essa vaga, essa transferência demorou. E ele, com certeza, assumiu que essa paciente tinha insuficiência cardíaca descompensada. E o médico que estava de plantão na UTI, vendo a situação da paciente, que essa paciente estava com a oxigenação caindo, e no quadro de insuficiência cardíaca é super indicado fazer ventilação não invasiva. A gente estava lá vendo a situação da paciente,
a vaga dela não saía, o que a gente pensou? Vamos fazer VNI, né? A gente fez VNI com ela. A paciente era uma insuficiência cardíaca. Aí a gente fez VNI com ela, até sair a transferência dela. Ela foi transferida para outra UTI, que não era a UTI Covid, e ficou. Aí foi a única vez que ela fez VNI, depois ela nem precisou mais, ficou beleza, ficou lá na outra UTI. Isso foi no início da semana, acho que numa terça-feira, não, numa quarta-feira. Só que lá no pronto atendimento, como a médica de plantão lá do pronto atendimento tinha admitido essa paciente com suspeita de Covid, ela fez o exame, que é a coleta do suave nasal, né? Que eles coletam secreção para suspeitas de Covid. Quando foi no sábado que eu estava em casa de folga, minhas residentes da pós-graduação lá no Madre me mandam mensagem perguntando se eu tinha atendido a paciente tal. Falei, tinha, por quê? Você fez VNI com ela? Eu falei, fiz. Por quê? Ah, porque acabou de sair o resultado do Covid dela, deu positivo. Você fez paramentado? Eu falei, não. Fiz não, porque todo mundo afirmou que ela não era Covid, né? Aí eu fiquei louca na hora, gente. Eu e o médico, né? Porque nós dois que tínhamos entrado em contato com a paciente. Aí foi um alarme pro hospital, porque a gente tinha feito um procedimento que é completamente contraindicado em paciente com Covid, numa paciente que todo mundo afirmou que não era, e com paramentação inadequada, mas foi uma situação que serviu de exemplo para a gente tomar outras atitudes referente a outros pacientes. Aí, no sábado, que eu recebi essa notícia, a CCIH já entrou em contato com a minha coordenadora, e como eu tinha sido a única pessoa que tinha feito ventilação não invasiva com essa paciente, eu fui afastada com suspeita de Covid. Eu e o médico. Eu tive que ficar em isolamento respiratório, enfiada dentro do quarto, até eu fazer o exame e até que saiu o meu resultado, que deu negativo, graças a Deus, até eu voltar a trabalhar. Mas aí fizeram reunião do comitê de crise, isso no domingo de manhã, para poder definir o que ia fazer. Aí, a partir disso, resolveram não fazer ventilação não invasiva com nenhum paciente que chegasse, para vocês verem como que o cenário muda o tempo inteiro. Naquela época, que foi final de março e início de abril, por causa desse acontecido comigo, optaram por não fazer VNI com ninguém que chegasse no hospital. Agora, já mudou completamente. Agora, talvez por eu não ter pego Covid, né? Eu que entrei em contato com uma paciente Covid positivo, fiz a ventilação não invasiva, que é um procedimento que dispersa aerossóis, que libera partículas do vírus, tal. Não peguei, nem o médico que entrou em contato com a paciente enquanto ela estava fazendo VNI. Não pegamos, então também durante esse tempo perceberam os malefícios para os pacientes que não são cardiopatas, pneumopatas, optaram por começar a fazer. E também baseado no que os outros hospitais têm feito, né? Os hospitais de São Paulo, do Rio, os grandes centros que a gente
pega como referência, né? Como eles começaram a fazer, a gente começou a fazer também. Mas a gente corre o risco o tempo inteiro. Foi um susto que eu passei. E eu ainda tive que passar no meu aniversário. Passei o meu aniversário enfiada dentro de casa, sem ver ninguém. Mas tá bom, né? Deu tudo certo no final. Falando em cardiopatas que fazem ventilação não invasiva, foi exatamente onde a gente parou na aula passada. Cardiopatas é super indicada a ventilação não invasiva, é seguro e diminui a necessidade de intubação, porque quando os pacientes com insuficiência cardíaca eles descompensam, eles evoluem geralmente com edema pulmonar cardiogênico, e o uso da pressão positiva associado com um tratamento medicamentoso diminui a necessidade de intubação. Como que isso funciona? O paciente com insuficiência cardíaca, ele tem uma dificuldade para ejetar o sangue que chega no ventrículo esquerdo. Então, vamos lá. Chegou o sangue no ventrículo esquerdo, só que o coração do paciente ele não tem força suficiente para ejetar todo aquele sangue que chegou ali. Então, ele bombeia, mas fica um pouco de sangue. Aquele pouco que fica acaba retornando para o átrio esquerdo, veias pulmonares e volta para o pulmão. O que volta para o pulmão acaba encharcando os alvéolos. Encharcando os alvéolos causa edema pulmonar, e esse edema pulmonar, claro que não é uma condição fisiológica ter líquido, sangue dentro do alvéolo. Esse líquido dentro do alvéolo causa desconforto respiratório, esforço respiratório, e o paciente evolui com insuficiência respiratória. É o edema agudo de pulmão cardiogênico. Por que que o CPAP ou o BIPAP, a pressão positiva, vai ajudar nesse caso? Quando a gente joga uma pressão positiva dentro do alvéolo que está cheio de líquido, a gente limpa ali o alvéolo que está cheio de líquido, a gente retorna o líquido para o espaço extraalveolar. Então, a gente seca, vamos dizer assim, o alvéolo. Então, a pressão positiva ela ajuda quando o alvéolo está com edema. Quando a gente tem líquido dentro do alvéolo, colocar o paciente na VNI é super positivo, é ótimo para o paciente. Mas, além disso, não adianta colocar o paciente na VNI e não tratar a causa desse edema agudo. Então, o médico precisa identificar o motivo de ter descompensado essa insuficiência cardíaca para poder tratar a causa, enquanto a gente segura o paciente ali na não invasiva, para ele não ser entubado, para não ter fadiga da musculatura respiratória. A gente coloca ele na ventilação não invasiva,
para ele descansar a musculatura respiratória, para ele não entrar em insuficiência respiratória, a gente deixa na não invasiva até a causa do edema agudo de pulmão seja tratado. Aqui está pequeno para eu ver, deve estar muito pequeno para quem estiver olhando no celular. Então, edema agudo de pulmão, vou tentar explicar mais ou menos da minha cabeça, porque está pequeno até para eu poder olhar aqui. Funciona mais ou menos assim. Quando você tem um aumento do líquido dentro do ventrículo esquerdo, foi mais ou menos o que eu já expliquei. Você tem um aumento da pós-carga do ventrículo esquerdo e um aumento da demanda do miocárdio por oxigênio, tá? Retorna, então, sangue para o átrio esquerdo e volta sangue para o pulmão. Esse edema no pulmão também vai causar uma ativação de mediadores dos receptores, quimioreceptores lá no pulmão, que vai ativar, causar uma excitação no sistema nervoso central, que vai fazer com que o paciente hiperventile, por isso que ele entra em insuficiência respiratória, ele vai hiperventilar, com isso o CO2 cai, o nível do CO2 caindo, porque ele hiperventilou, eliminou muito CO2. O que o sistema nervoso central ele pensa? Eu preciso diminuir a ventilação. Ele faz com que o paciente diminua a ventilação. Aí ele causa, no quadradinho amarelo, uma apneia central. Ele faz o paciente fazer uma apneia. Ele faz uma pausa para o nível de CO2 voltar a subir. O nível de CO2 volta a subir, só que sobe muito. O nível de CO2 voltou a subir no quadradinho do lado do amarelo da apneia central. Voltou a subir, só que subiu demais. Ao mesmo tempo, quando tem uma apneia, o CO2 sobe e a PO2 cai. Excita novamente o sistema nervoso central para que o paciente volte a hiperventilar. Aí ele ativa de novo e volta a hiperventilar. Todo paciente com insuficiência cardíaca grave, ele tende a ter esse mecanismo compensatório se ele não trata a insuficiência cardíaca. Então, se ele tem uma insuficiência cardíaca em que o ventrículo esquerdo não consegue bombear todo o sangue, sempre regurgita, volta sangue para o pulmão, ativa os quimioreceptores e faz com que ele tenha esses mecanismos de hiperventilação, apneia central, hipoventilação, que é o padrão respiratório Cheyne-Stokes, vocês já devem ter ouvido falar, que é esse ritmo de hiperventila, CO2 cai, porque lava demais. Hipoventila, ele ventila devagarinho, para o CO2 começar a subir de novo, até fazer uma apneia,
CO2 sobe muito, sistema nervoso central ativa para hiperventilar de novo, porque o CO2 subiu demais, e voltar a lavar. Muitos pacientes com insuficiência cardíaca tendem a ter o padrão respiratório Chine-Stokes, por causa da ativação desses quimiorreceptores devido ao edema agudo pulmonar cardiogênico crônico, por causa dessas regurgitações que ele apresenta, essas mini regurgitações que ele sempre tem por causa da insuficiência cardíaca, tá? Do lado esquerdo, parece difícil, mas não é não, tá, gente? Esse é um desenho ilustrando as câmeras cardíacas. Então, a gente tem aí átrio direito, átrio esquerdo. Vamos olhar o desenho A primeiro, tá? Ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Numa ventilação alveolar normal, basal, do jeitinho que a gente ventila em ar ambiente, tá? Ó, quando a gente ventila normalmente, o ar entra lá em cima, ó, pressão negativa do gás inspiratório. O ar entra normalmente. Quando a gente tem o sangue venoso vindo dos membros inferiores lá de baixo, o retorno venoso, ele sofre uma pressão do ar na parede, que é uma pressão normal. Essas setinhas ao redor do sangue venoso é a pressão do intratorácica, quando a gente inspira, normal, ela permite que o sangue venoso passe normalmente na veia cava e venha até o átrio direito tranquilamente. E também venha, desça do cérebro também, né? E cai aqui da veia cava superior e da veia cava inferior. E o débito cardíaco também, quando sai do ventrículo esquerdo, é um débito cardíaco X. Quando a gente está respirando com um respirador mecânico, aí já é a figura B. O que acontece com o nosso sistema cardiovascular quando o paciente está em ventilação mecânica, quando ele está em uso de ventilação mecânica invasiva ou não invasiva? Para vocês perceberem que a ventilação mecânica ela não vai repercutir somente no pulmão. Ela repercute tanto no pulmão quanto no coração. Por isso que é muito importante para a gente entender da fisiologia, tanto pulmonar, tanto cardiovascular, porque quando eu vou adaptar o meu paciente no tubo ou na VNI, na máscara, eu preciso ficar atenta o tempo inteiro nas repercussões hemodinâmicas, na pressão arterial, na frequência cardíaca, tudo que está acontecendo com o meu paciente, porque a pressão positiva ela vai repercutir no sistema cardiovascular do meu paciente. Na figura B, eu tenho a repercussão que a pressão
positiva que o paciente em ventilação mecânica vai ter nas câmaras cardíacas e no retorno venoso. Então, chegando aí, eu tenho o ar vindo da ventilação mecânica, que já é uma pressão positiva. Essa pressão positiva, ela comprime todos os vasos e as câmaras cardíacas. Então, tanto o coração, o saco pericárdico, tanto a veia cava superior, veia cava inferior, ela sofre uma compressão dessa pressão positiva. Essa compressão, ela faz com que o retorno venoso diminua. Então, o que vai chegar de sangue no átrio direito é menor do que o que chega quando a gente está respirando normalmente no ar ambiente. Então, quando eu coloco meu paciente na ventilação mecânica, tanto invasiva como não invasiva, eu diminuo o retorno venoso por causa do aumento da pressão alveolar, acaba diminuindo o que chega no átrio direito, consequentemente o que chega no átrio direito, ventrículo direito, o que chega no átrio esquerdo, e o meu débito cardíaco cai. Se o que chega lá no ventrículo esquerdo, meu débito cardíaco, está menor, chega menos sangue lá no ventrículo esquerdo, a pressão arterial sistêmica do meu paciente vai cair. Se eu tenho menos sangue correndo, porque vai chegar menos sangue no ventrículo esquerdo, a pressão arterial do meu paciente cai. Então, por que eu tenho que ficar atenta a isso quando eu vou colocar o meu paciente na ventilação mecânica? Se é um paciente que já está hipotenso e eu vou colocar o paciente na VNI ou o paciente vai ser entubado, eu tenho que tomar cuidado com as pressões que eu vou colocar no respirador para não colocar pressões muito altas, porque se ele já está hipotenso, a pressão dele pode cair mais ainda e eu causar uma hipotensão importante a ponto dele chocar, que a gente fala chocar quando a pressão cai a ponto dele ter até uma parada cardíaca. Então, pressões ventilatórias, pressão positiva diminui retorno venoso, que consequentemente diminui o débito cardíaco e diminui a pressão arterial. Essa é uma consequência, a diminuição do débito cardíaco e a diminuição da pressão arterial. Isso é uma consequência negativa, vamos dizer assim. Mas vamos pensar por outro lado. Se meu paciente está hipertenso, é uma consequência positiva, né? Então, se meu paciente está hipertenso e eu ponho ele na VNI, a pressão dele cai um pouco, chega ali no normal, é bom, né? É uma coisa boa. Evita que o médico tenha que dar muitas medicações para hipertensão naquele momento. Outra coisa, que também é um ponto positivo para a pressão positiva ali. Quando a gente diminui o sangue, a quantidade de sangue que chega no coração, a gente diminui o trabalho que o coração precisa fazer para bombear o sangue. Então, se o paciente tem uma insuficiência, isso aí é muito importante que vocês anotem, viu, gente? Porque são informações
importantíssima sobre a ventilação mecânica, referente à repercussão cardíaca, que não estão nos slides. Se o meu paciente tem uma insuficiência cardíaca de ventrículo esquerdo, ou seja, se ele tem uma dificuldade para bombear o sangue para o sistema, para a circulação sistêmica, se ele tem uma dificuldade de bombear 10x de sangue e eu diminuo o sangue que chega para 7x, vai ficar mais fácil para o meu ventrículo esquerdo bombear, não vai? Então, eu diminuí o trabalho que o meu coração vai precisar fazer para bombear aquele sangue que chega. Então, eu diminuo o trabalho para o meu coração. Eu diminuo o esforço que ele vai ter que fazer para bombear o sangue para a circulação sistêmica. Então, para os pacientes com insuficiência de ventrículo esquerdo, pressão positiva é ótimo, porque chega menos sangue no ventrículo esquerdo. Chega no átrio esquerdo, mas se chega no átrio esquerdo, tem que lembrar de por onde passa o sangue todo, ó. Átrio direito, ventrículo direito, depois vai para o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Se chega menos sangue lá no ventrículo esquerdo, no final das contas, para ele bombear para o sistema, eu diminuí o trabalho que o meu coração vai ter que fazer para bombear o sangue para o sistema. Eu facilitei o trabalho para o coração. Se ele está com uma insuficiência cardíaca descompensada, e a insuficiência cardíaca desse meu paciente é de ventrículo esquerdo, porque ele pode ter uma insuficiência cardíaca de ventrículo direito também, tá? Se é de ventrículo esquerdo, eu facilitei a vida do meu paciente. Ok? Vamos fazer um intervalo. Eu sei que isso aqui é um pouquinho difícil de raciocinar, de pensar um pouquinho. No intervalo, eu volto e vou repetir isso aqui um pouquinho. Vou repetir isso aqui de novo, para vocês anotarem quem perdeu, para poder anotar direito. Tá? Eu volto e repito isso aqui. Certo? Eu vou diminuir, eu vou parar a gravação. Eu sei que é difícil de entender, eu repito para vocês anotarem. Peraí.